Eu me chamo Rodrigo Moraes, sou aqui da Foodset Cardápio Digital e eu vou continuar demonstrando aí como você fazer o cadastro, né, com relação aos dados da sua empresa no nosso sistema. Então, sempre que você precisar, aí no caso, alterar os seus dados ou aí no seu cadastro inicial, você vai entrar no painel do cliente, né, que seria essa tela. Mas como que eu faço para entrar nessa tela? Você vai pegar lá esses dados você tem no cadastro inicial que você fez. Quando você acessou o nosso site, foodset.com.br, você clicou lá, né? Quero começar, né, cadastrar. Pode haver uma variação ali do título do botão, mas depois que você fez o seu cadastro inicial na nossa plataforma, né, no nosso site, aí no caso você recebeu, né, com relação aos dados, né, de acesso. Então, você vai colocar o quê? Você vai colocar lá o domínio, que seria foodset.com.br, barra o nome cadastrado com relação da sua empresa, da maneira que você fez o cadastro inicial lá, barra master. Neste caso aqui, então ficou foodset.com.br, barra mania de pastel X, que foi o nome que eu cadastrei lá no início, barra master, tá? Chegando então a nessa tela de painel do cliente. Sempre qualquer dúvida, estiver dando algum erro, dá uma consultada lá, que eu recomendei lá no cadastro inicial, que você salvasse aquelas informações, dá uma olhadinha se você está copiando, se você está escrevendo realmente da maneira certa, aqui no caso esse endereço de domínio, tá? E se mesmo assim permanecer alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui do suporte, tá certo? Então, você vai colocar aqui, acessando o painel do cliente, você vai colocar o CPF que você cadastrou lá e a senha cadastrada. E vai entrar. Aproveitando aqui para fazer uma correção, lá no vídeo que eu demonstrei, né, eu apresentei todas as funções do painel aqui, né, do menu. Eu falei de uma maneira geral, né, sobre cada uma das funções aqui, tá? E aqui eu falei que era para você colocar o seu número do WhatsApp, e na verdade não é, tá? Foi um erro meu. Aqui no caso é um meio de te ajudar na divulgação, tá? Aqui, por exemplo, para você colocar o número de WhatsApp de um cliente. Por exemplo, você quer mandar para um cliente lá o seu cardápio, né? Então você vai colocar aqui, você vai clicar em enviar e aqui você tem a possibilidade de, através do WhatsApp Web, se você tiver ele habilitado no seu computador, você iniciar aí a conversa, né? Então ele vai mandar uma mensagem, no caso aí para o seu cliente, falando do cardápio digital, falando que você está agora com o cardápio digital, tá? Mas tem uma maneira mais prática, mais rápida, que você pode mandar, no caso, essa mesma informação, ao invés de ser um a um, que aqui no caso seria um a um, você tem como estar mandando em massa, né? Tipo, para vários contatos já de uma vez, né? E se você precisar de ajuda para isso, a gente tem um sistema muito bacana, muito interessante para fazer esse tipo de serviço, tá? Que você pode mandar aí, ter na sua base de dados aí, vamos supor, vários números cadastrados, né? Você quer mandar para todos os seus clientes de uma vez só alguma promoção ou até mesmo relembrar esses clientes com relação ao seu cardápio, né? Então nós temos aí um sistema que você pode fazer isso em massa, ou seja, mandar para vários ao mesmo tempo, tá? Mas o objetivo principal desse vídeo aqui é o cadastro com relação aqui, ó, aos dados gerais. Quando você precisar, então, o primeiro cadastro, ou então quando você precisar fazer alguma alteração com relação aos dados da sua empresa, ou então com relação ao horário, tá? Ou então ainda com relação ao tempo, né, de atendimento do delivery, tempo de atendimento do balcão, ou então com relação à entrega, né, se você utilizar esse método de, no caso, quanto que o cliente precisa gastar para ter direito à entrega gratuita, é tudo aqui que você vai fazer, no caso, essas alterações, tá certo? Então aqui eu vou só continuar o cadastro, né?
Não vou alterar o nome da empresa, não vou alterar o WhatsApp. Aqui o tempo de delivery, então, só reforçando, se você quer, você está demorando mais, entre 40 a 50 minutos, está aqui, né? Sempre recomendamos que você coloque aí, no caso, um intervalo de tempo, né? Para deixar o seu cliente aí mais tranquilo, né? Ó, nosso tempo pode variar de tanto a tanto, né? Então você coloca aqui, por exemplo, está de 40 a 50 minutos. O tempo de balcão, né? Para entregar o pedido dele no balcão, está de 20 minutos, por exemplo. Para, no caso, ele ter direito à entrega free, entrega gratuita. Quanto que ele precisa estar gastando com você? Você vai colocar esse valor aqui, tá? Se você prefere trabalhar com esse método, tá bom? Se não prefere, não tem problema. Aqui no caso, o CEP, eu vou colocar, lembrando que os dados que eu estou colocando aqui são todos dados fictícios, tá? Então, eu vou colocar aqui o CEP. Você vai colocar o seu CEP. O bairro aqui. Vou ver minha colinha que eu já esqueci. Bairro Vitória, eu coloquei, né? Aqui, número 1000. O complemento, vou tirar esse xizinho, não vou deixar sem nada, que eu não quero nada no complemento. O endereço é Rua do Sucesso. Aqui eu não coloco o número, porque o número que eu já coloquei aqui, ó, tá certo? Segue dessa forma, tá certo? Para ficar prático, ou até mesmo se tiver alguma referência que ele possa te dar, que o sistema possa dar para o Google Maps, é importantíssimo que você siga, no caso, essa configuração. O CEP, o seu bairro, o número aqui, tá? Neste local aqui. O complemento, se houver, tá? Se não houver o complemento, deixa sem nada. O endereço, nome da rua, avenida, né? A cidade, que eu vou colocar a minha cidade aqui, e o CEP. Ou melhor, CEP não, o estado, tá? Aqui em fuso horário não precisa mexer, a não ser que, se você está fazendo cadastro de alguma região que o horário atual seu seja diferente do horário que você vê aparecendo aqui, você altera, tá certo? Tem as opções aqui, tá bom? De acordo com o estado. Mas aqui para mim, eu vou deixar dessa forma que está certinho. Aqui com relação aos horários de funcionamento, tá? A sua empresa, ela funciona na parte da manhã, antes do meio-dia, então você vai colocar o horário aqui, tá certo? Ela funciona só pós meio-dia, então você vai preencher o horário aqui. E os dias que você trabalha, tá? Por exemplo, segunda-feira. No caso dessa empresa fictícia aqui, a Mania de Pastel, ela não trabalha de segunda. Então eu vou colocar aqui tudo zero. Quando eu deixo zero, ele vai aparecer. Depois eu vou estar mostrando como fechada a empresa naquele dia, tá certo? Não deixa em branco que ele vai dar erro, tá? Na hora de salvar ele dá erro. Então, vamos lá. Então na parte da manhã, aqui, ele fica fechado, começa a funcionar às 18 horas e vai até meia-noite. Então, 18 às 24 horas. Na quarta, a mesma coisa, tá? Só vou mudar o início aqui, das 18 às 24. Vamos lá. Vou continuar. Vamos supor aqui que no sábado, aqui, 0 horas, 18, 24. Não, eu ia falar que sábado não poderia ser um horário diferente, mas não precisa.
domingo também funciona. Se no caso houver alguma coisa com relação a que seja diferente, tá? É só você alterar. Aqui nesse caso aqui estou optando por ser os dias a mesma coisa. O único dia de folga, que normalmente a gente vê, né, que os estabelecimentos aí, a parte de alimentos, funcionam dessa maneira. Segunda-feira geralmente folga, mas você vai seguir aí conforme a maneira que você desejar. E no caso, funcionando de terça a domingo. Aí, preenchida todas essas informações, tá? Ou feita a alteração que foi necessária, que você achou necessária, você vai aqui e salva as informações, tá certo? Agora vamos lá dar uma conferida. Eu vou pegar aqui como o meu cliente vê, no caso, o menu, né? O cardápio. Tá? Ainda tá lá os dados de exemplo. Se você acompanhou lá o vídeo que eu fiz uma apresentação geral, você vai ver lá que quando você faz o cadastro inicial ele aparece dessa maneira, tá? Somente com o nome da sua empresa, mas agora, uma informação interessante. Aqui você pode ver que aparece fechado, tá certo? Por quê? Porque eu determinei, agora são 3h55 da manhã, a hora que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, aparecendo aqui como fechado. Por quê? O horário que eu coloquei lá era das 18 à meia-noite, tá? E aqui no caso, ó, aqui é um reloginho, aqui demonstra para o cliente o horário de funcionamento. Olha aqui, ó. Segunda-feira fechado, tá? Terça, parte da manhã fechado, antes ao meio-dia fechado, e no caso, abre das 18 às 24. E aí vai, tá? Apresentando aqui, no caso, todos os horários, tá certo? Então aqui o seu cliente já tem a informação do seu horário de funcionamento, tá certo? Então é isso aí, ficamos por aqui. E aí eu vou dar continuidade aí agora à parte visual, tá? Ali com relação a como trocar esse banner de fundo, como colocar sua logo e outras coisas eu vou estar demonstrando no próximo vídeo. Agradeço aí a sua atenção e fico por aqui.